né? E naquela época, os israelitas não permitia que o credor tomara os seus filhos para pagar as dívidas. E naquela época, a forma que ela achou para pagar as suas dívidas foi clamar ao Senhor. E naquele momento ali, ela clamou a Eliseu, dizendo: meu marido já faleceu. E Deus colocava no meu coração, quando diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O marido dela temia ao Senhor. Grande era o compromisso dele para com Deus. Mas com a morte do marido dela, ela veio a ter dívidas. E ali, ela, desesperada, desamparada, ela pedia ao Senhor uma forma com que ela pagasse aquelas dívidas. E o Senhor colocava no meu coração que aqui os filhos dela eram tudo que restava. E muitas das vezes a gente se desespera, né? A gente se desespera, esquecendo que só tem um que pode dar a resposta. Às vezes a gente vai em fulano, em ciclano, João e Maria, mas nós esquecemos que Ele é o verdadeiro dono da resposta. Ele é que vem com a providência. E no versículo 2, Eliseu lhe disse: que eu de fazer? Ali ele questionou ela: que eu de fazer? Ele era um profeta. Ele era apenas um profeta que se colocou na posição de um profeta. Ele assumiu o ministério que havia Elias. E esse versículo 2, ele fala com ela: declara-me que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. E o Senhor colocava no meu coração que às vezes nós achamos que precisamos de muito, mas para Deus não. Aleluia. Apenas um coração contrito e levado ao trono dos céus é necessário para que Deus venha com o azeite. O azeite naquela época ele curava, era para estancar feridas. O azeite significa a presença de Deus. E eu sentada ali, quando a nossa irmãzinha louvava, como que é lindo sentir a presença do nosso Deus. E eu falei: Senhor, por que essa palavra? Eliseu aumentando o azeite dessa viúva. A viúva, ela não tinha nada nos seus filhos. E mesmo assim ainda Deus permitiu que os credores viessem tomar os filhos dela para pagar aquela dívida. E quando ela louvava, o Senhor falava comigo: grande é o azeite que está aqui nessa noite. Aleluia! Só não recebe aquele que está disperso. Aleluia! E o Senhor falava comigo no versículo 3: então disse ele: vai, pede para ti emprestados a todos os teus vizinhos vasos vazios, mas não poucos. Deus, ele tem muito mais para nos dar. Ele tem infinitamente mais para nos dar. Mas o que tem faltado para você receber algo da parte de Deus? Aleluia. E eu falei: Senhor, às vezes a gente questiona tanto. Senhor, por que está demorando tanto a receber a minha vitória? Às vezes a gente é falta de percepção que Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes. E às vezes ele trabalha no silêncio. E o silêncio, irmãos, dói. O silêncio machuca. Mas é necessário a gente aprender o tempo de Deus em nossas vidas. O tempo de Deus em nossas vidas. E eu, sentada ali, o Senhor falava assim: filha, há no meio de vós um Jeremias. Eu falei: Senhor, por que Jeremias? Senhor, eis que eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Às vezes a gente acha, irmãos, que é necessário falar bonito, ter uma teologia. Às vezes Deus só quer uma intimidade. Deus requer uma intimidade dos servos dele. E aqui, quando fala dos vasos vazios e não poucos, pedir emprestado.
Muitas das vezes, irmão, a gente se encontra em situações que a gente olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. E isso dói. Olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém. Mas aqui esse profeta, ele com tamanha intimidade, ele já sabia o que ela precisava. Ele queria ouvir da boca dela. O que eu de fazer? O que eu posso fazer a ti? E ela declarou: a tua serva não tem nada, apenas uma botija de azeite. Ali ela expôs a situação dela, não intimamente, mas ela quis dizer o que? Eu não tenho nada, e tudo que eu tinha foi levado. Eu preciso pagar as minhas dívidas, e agora, como hei de pagar as minhas dívidas? Aí que a providência dos céus vem. E no versículo 4, que diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Esse detalhe aqui, então entra e fecha a porta sobre ti. Às vezes é necessário, irmãos, Deus trabalha de um jeito que a gente não entende. Eu posso falar isso para os irmãos que eu tenho vivido isso. Às vezes a gente acha que gritando, né, para alguém nos escutar, mas não. Eliseu ordenou a ela: entra e fecha a porta. Às vezes é necessário ninguém assistir o que está acontecendo contigo. Então entra e fecha a porta, que nem ele pôde assistir o que estava acontecendo ali dentro. E o milagre ali ele foi feito, o milagre ali foi realizado. Aleluia. Porque ela pegou todos aqueles vasos, e conforme mais enchia, mais azeite tinha. Glória a Deus. E eu falava: Senhor, mas quão tremenda é a tua palavra. Eu falei: Senhor, o azeite significa a presença. O azeite naquela época passava nas feridas, eram curados. O unguento era um cheiro suave. Qual tem sido o unguento que você tem ofertado ao Senhor? E eu ali sentada, ela louvando, eu falei: Senhor, como está subindo as suas narinas o louvor dela? Porque é de coração. Glória a Deus. Aleluia. E o versículo 5 que diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos e eles o enchiam. Quanto mais vaso vinha, mais azeite vinha. É, Deus. Aleluia. Deus está aqui, irmãos. Azeite em vós. Abra o seu coração nessa noite. Às vezes, irmãos, a gente acha que Deus precisa falar gritando, mas Deus fala em silêncio. Fala em silêncio, Ele nos trata em silêncio. E nessa passagem aqui, Deus me levou lá em Ana. Quanto tempo Ana suportou os choros que ela chorava, pedindo apenas um filho. E Penina o tempo todo ali: eu tenho e você não tem. Mas o mais importante ela tinha, que era a presença, a intimidade com Deus. Aleluia. E Ana ali, a experiência dela, irmãos, a experiência dela, às vezes a gente acha: vamos gritar, vamos orar para todo mundo ouvir. Mas Ana ali não. Ela apenas se dobrou os joelhos e ali ela só movia os lábios. E foi necessário para Deus ouvir aquilo que estava aqui dentro do coração. Ele ouviu o coração dela. Ele ouviu aquele gemido, porque eram gemidos inexprimíveis. Muitos de nós hoje passamos situações e acham que não tem mais jeito. Eu estou lutando tanto, mas é tanto tempo que eu estou pedindo, estou clamando, e vai capengando, capenga dali, capenga daqui, mas Deus está vendo tudo. E Deus falava assim, no versículo 6, sucedeu que cheios foram os vasos, e disse a seus filhos: traze-me ainda um vaso. Os vasos já estavam tudo cheio.
Deus. E mesmo assim ela queria mais vaso. Mas como assim? Uma mulher que não tinha nada, agora está transbordando de azeite. Deus. É a providência, irmãos. Deus, ele não dá nada faltando, não. Ele dá tudo por completo. Aleluia. Às vezes falta só a gente entender o tempo do Senhor em nossas vidas. E quando ela diz assim, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou. Ali o azeite parou. Foi necessário acabar os frascos para o azeite parar. Irmãos, é de baixo que a gente começa. É de baixo que a gente começa. Deus às vezes tem me despertado, fala da minha palavra, fala do meu amor, mas Senhor, eu não sei falar. Sou apenas uma criança, sou tão pequeno. Mas é do pequeno, irmão. Davi não foi grande. Davi, ele foi pequeno. E não foi necessário armas poderosas, foi apenas com uma pedra e uma funda para derrubar aquele gigante. E nessa noite eu venho te perguntar, qual tem sido o gigante na sua vida? As aflições, as tribulações, os levantes. Mas quem é maior na sua vida? As tribulações ou o Deus dos exércitos? Da Arábia Saudita, cara. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele só está esperando uma intimidade. Ele só está esperando a tua voz. O que eu de fazer? Eliseu ali foi usado pelo Senhor. O que eu de fazer? O Senhor já sabia da necessidade daquela mulher. Porque ela necessitava ter os filhos dela de volta. Ela necessitava ter a presença dos filhos dela ao lado dela. Aleluia. E ali o azeite foi derramado sobre aquele lar. E ali houve a providência de Deus naquele lugar. E no versículo 7, então veio ela e fez o saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite